Senhor presidente, volto aqui a essa tribuna na tarde de hoje para discutir dois projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo para essa casa. Projeto de lei 2246, que elimina o programa Renda Melhor Jovem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro no plano de superação de pobreza extrema do nosso Estado. E o projeto de lei 2245/2016, de autoria do Poder Executivo, que altera os efeitos financeiros das majorações de vencimentos estabelecidas pelas leis estaduais 6.833, 6.840, 6.841 e 6.851, todas de julho de 2014. Senhor presidente, hoje, nessa terça-feira, acho que nós podemos dizer, todos nós aqui deputados, chegamos a uma conclusão. O pacote de medidas encaminhadas pelo governo do Estado a essa casa, ele acabou. Uma medida foi devolvida ao Poder Executivo há 10 dias atrás por flagrante inconstitucionalidade. Hoje nós tiramos de pauta 7 projetos, alguns por inconstitucionalidade, outros porque não poderiam ter voltado à apreciação desse parlamento menos de um ano depois de terem sido já apresentados pelo Poder Executivo, e outros por qualquer falta de propósito. E temos um 8º projeto que está com a tramitação suspensa por conta de uma decisão judicial, o que totalizam 9. De 22, 9, restam 13. Se nós pegarmos o valor proposto pelo governo de aumento de arrecadação e ou diminuição de despesa, que é o objetivo principal dessas medidas, nós podemos dizer que mais de 60% ou 70%, mais de 2/3 do valor que o governo pretendia ou economizar ou arrecadar a mais, não existe mais por conta desses 9 projetos que não estão mais sob a apreciação da Assembleia Legislativa. Essa conclusão é uma conclusão importante, porque na minha visão, e quero dizer isso de maneira muito clara, não sinto que haja clima nessa casa ou no Estado do Rio de Janeiro para que nós sigamos discutindo essas matérias, as 13 matérias restantes. Existe um clima de angústia e apreensão social. Nós estamos sitiados e cercados por grades. Cachorros e escudos vivem nos nossos corredores. E a apreensão da população ela é gigantesca. O que resta do pacote não resolverá o problema do Estado. Por que esgarçar relações sociais importantes? Por que estressar ainda mais um tecido social que já começa a demonstrar estados de decomposição nesse momento, se os objetivos não serão alcançados, mesmo com a aprovação dos 13 projetos restantes? E eles não serão aprovados, pelo que nós sentimos aqui nessa casa, na sua totalidade, ou sem emendas importantes que reduzam o seu efeito, o seu alcance. Por que não o Poder Executivo resgatar de volta esses processos e começar de novo? Porque esse pacote começou de maneira torta. Não foi discutido com o Parlamento, não foi discutido com os demais poderes, surpreendeu e assustou os servidores públicos. Não faz sentido continuar um processo que nasceu errado e que só está levando à discussão, à preocupação e mesmo alguns exageros por parte de certas pessoas, não sem motivo e não sem razão. Acho que essa reflexão tem que ser feita, deputado Eliomar Coelho, porque nós temos hoje um pacote mutilado, transfigurado, destruído pela própria incompetência do governo, que não soube encaminhar as matérias erradas, inconstitucionais e sem nenhum tipo de discussão. Acho que esse é um tema que precisa ser colocado em discussão a partir da decisão tomada pelo Parlamento na tarde e no dia de hoje. Falando dos projetos especificamente, senhor presidente, como podemos nós discutir a eliminação de um programa social que atinge e suporta os mais pobres dentro do plano do Estado do Rio de Janeiro para a eliminação da extrema pobreza num ambiente desse tipo? Como nós podemos discutir essa matéria com as dúvidas que temos com relação aos incentivos fiscais? Como nós podemos discutir uma matéria como essa sem saber
a fundo o impacto social que isso vai ser gerado. Como é que pode, deputado Valdec Carneiro, a proposição de extinção de um programa que atinge diretamente 154 mil famílias sem um plano de informação dessas famílias, sem um planejamento de ver qual é o impacto na vida dessas pessoas, sem a preocupação com o desgaste social naqueles que mais precisam e, ao mesmo tempo, não querendo discutir questões como incentivo fiscal, não querendo aprofundar outras questões importantes, que são importantes do ponto de vista do Estado. Me alarma discutirmos e aprovarmos, sequer discutirmos e votarmos a extinção do programa dos restaurantes populares ou do aluguel social nessas circunstâncias. Ora, vejamos, senhores deputados, um morador que tem uma casa em Petrópolis, numa área que eventualmente foi considerada de risco, ou aqui na cidade do Rio de Janeiro, que chega um agente do Estado e diz: você vai sair de sua casa, mas não se preocupe, eu vou lhe pagar um aluguel social e você estará incluído no programa Minha Casa Minha Vida e daqui a pouco você terá uma nova moradia. E aquele morador, confiando no Estado, sai de sua casa. A sua casa é demolida pelo governo do Estado. Ele começa a receber o aluguel social. A Minha Casa Minha Vida não vem, por incompetência, por mentira ou por falta de articulação com o governo federal. E aí, agora querem cortar o aluguel social desse cidadão, que não tem para onde ir. Como é que ele vai fazer? Como é que pode que nós que estejamos nessa situação de sermos chamados a aprovar uma matéria desse tipo? Isso é inaceitável, isso é inacreditável, num momento que nós temos coisas maiores para discutir, com impacto na receita, com impacto na despesa. Por isso, senhor presidente, acredito que o melhor caminho que nós temos a seguir nesse momento, desgastamento de tensões, a corda está esticada, os nervos estão à flor da pele, nós estamos cercados e sitiados, os servidores públicos colocaram a sua posição com muita clareza para nós hoje. Não é melhor retirar, repensar, sacrifícios serão exigidos. Nós estamos conscientes disso, senhor presidente. Nós teremos que cortar e teremos que ter várias medidas muito duras a ser tomadas. Mas temos que analisar a situação de questão mais ampla. Não podemos apenas jogar a conta na mão dos que mais precisam ou naqueles que são os servidores públicos desse Estado. Eu estou pronto a votar medidas duras de redução em todos os níveis de poder, inclusive no nosso. Nós temos que fazer uma reflexão também da nossa parte, assim como o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Agora, não adianta a gente discutir medidas que não resolvem o todo, mas prejudicam muita gente, num momento que nós não temos ainda uma visão clara de saída no fim do túnel e que o pacote foi desconfigurado. É isso, presidente, que eu queria colocar nesse momento de reflexão desse parlamento e chamando a reflexão também o Poder Executivo. Hoje o pacote acabou. Hoje são 9 de 22 medidas que não existem mais. Acabou o bojo do pacote e eu acho melhor recomeçar esse processo sem esgaçar ainda mais o tecido social desse Estado. A aprovação das 13 medidas restantes, senhor presidente, não vai botar gasolina no carro da PM, não vai pagar aposentado e pensionista, não vai resolver o problema da saúde, não vai resolver o que nos aflige, porque o pacote já está mutilado e não existem os recursos necessários. E, por final, é muito importante que nós aqui chamemos a atenção da sociedade do Rio de Janeiro. Nós não fechamos esse ano sem o apoio do governo federal. Nós não chegaremos ao final do ano, senhor presidente, sem uma crise gravíssima no nosso Estado, sem o governo federal comparecer. O Rio de Janeiro tem problemas, é maior que qualquer outro Estado da Federação. Se o governo federal não compreender o drama que se vive aqui e não ajudar que nós possamos fechar esse ano, encontrar soluções para frente, fazendo acordos e assumindo compromissos de redução da nossa estrutura, nós não fechamos o ano e, infelizmente, poderemos começar o ano da pior maneira possível, com uma intervenção federal no Rio de Janeiro, no pior cenário, na pior das condições. Temos que estar atentos a isso e chamar a responsabilidade do Poder Executivo, que tem que trabalhar nesse momento com o governo federal e também a bancada de deputados federais do Estado do Rio de Janeiro em Brasília. Obrigado, senhor presidente.